paz do Senhor, irmãos, eu quero ler o Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dias e noites. Amém? A paz do Senhor, tudo bem? Estamos conectados mais uma vez para mais uma palavra, para transmitir uma mensagem ao seu coração, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você, nesse momento, um versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 20. Versículo 20 do capítulo 4, que diz assim: Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nesse momento quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós vamos falar com Deus. Pai, graças te damos mais uma vez, somos gratos pelo seu amor, somos gratos pelo seu cuidado, somos gratos pelo dom da vida, por essa oportunidade que nós temos mais uma vez de estar conectados e transmitir a sua palavra. Nesse momento, compartilhar a palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, compartilhar a palavra aquela a qual nós recorremos diariamente, Senhor, para amparo e para direção, para não só conhecimento, mas principalmente para aplicação, Senhor, em nossas vidas, a qual a sua palavra nos garante que, assim fazendo, o Senhor produz em nós um resultado, Senhor, para a qual a sua palavra é enviada todos os dias. Conforme nós ouvimos, Senhor, a leitura do Salmo 1 pela Sara, que aqueles que não andam segundo o conselho daqueles que não acreditam, com aqueles que não sentam com aqueles que zombam, com aqueles que antes meditam na sua lei de dia e de noite, que antes eles recorrem à sua palavra e então meditam, então tiram para si aplicação, então tiram para a sua experiência, aplicação na sua casa, na sua família, nos seus negócios, tudo que é que faça. Então o Senhor produz um resultado e o Senhor então continua acrescentando. Continue conosco e fale conosco, Senhor, através dessa palavra, dessa mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Com esse texto que nós lemos, que não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, esta expressão, ela nos diz o texto que é quando Pedro e João, eles estão presos e eles estão perante o Sinédrio, ali dando a sua fala de defesa, quando eles estão respondendo às questões a quais eles são indagados, por que que eles ministram, por que que eles compartilham, por que que eles falam aquela mensagem, a qual é a mensagem sobre Jesus Cristo, a qual é a mensagem do Evangelho. Então eles dizem que eles não podem ficar calados, mediante de tudo aquilo que eles viram, mediante de tudo aquilo que eles ouviram. Você e eu, você que está conectado aqui, vendo, ouvindo neste momento, nós também vimos e ouvimos coisas a respeito de Cristo. Nós também vimos e ouvimos o Senhor fazer maravilhas em nosso meio. Nós também vimos e ouvimos o Senhor operar de diversas maneiras. Se você é um cristão, antigo como eu, digamos assim, já com mais tempo de caminhada, você e eu já participamos de congressos, de seminários, de fóruns, de treinamentos, de momentos que parecia que o céu havia descido, ou quem sabe nós havíamos alcançado uma atmosfera de nível sobrenatural,
vimos pessoas serem curadas, vimos o Senhor revelando algo a nosso respeito, vimos o Senhor fazendo e operando sinais, maravilhas, pessoas sendo batizadas, pessoas falando em mistérios, pessoas manifestando de alguma forma algo que Deus fez enquanto estávamos reunidos daquela maneira. Estamos vivendo alguns dias que estamos isolados, estamos vivendo alguns dias que nós não podemos estar aglomerados, não podemos estar reunidos dentro de uma sala, né, a qual muitas vezes acontecia em um ambiente pequeno, uma sala de uma casa, uma sala de um apartamento, com pessoas reunidas num grupo familiar, num grupo pequeno, num PG, numa célula, independente do nome, do modelo, mas havia ali um grupo a qual representa a Igreja de Cristo, e essa igreja estava reunida para falar a respeito das coisas de Cristo. Dentro dessa fala dos apóstolos, que não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, nós vamos meditar um pouquinho, vamos compartilhar um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre algo que aconteceu no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 43. Este versículo, ele falou muito ao meu coração e nós vamos caminhar nesse texto do versículo 43 do primeiro capítulo do Evangelho de João, aonde Felipe chama Natanael. Nós vemos que um pouco antes João está batizando, ele tem os seus discípulos, então ele anuncia que eis o Cordeiro de Deus, e os discípulos passam a seguir a Jesus. Um deles chega para o seu irmão e diz assim: achamos aquele a qual os profetas haviam anunciado, a qual Moisés havia escrito a seu respeito. E ele segue o seu irmão em direção a Jesus. Eles vão até Jesus, eles seguem a Jesus e diz: mestre, é onde você mora? E Jesus olha para eles e fala: vem e vê. Depois disso, Jesus, quando encontra Pedro ali, nós vemos que Jesus diz, fala: tu é Pedro, tu é Simão, né? Mas olha só, Jesus traz esta fala, dizendo: mas tu será Pedro, te conheço. Houve uma revelação da parte de Jesus para a vida dele. E eles saem dali e eles encontram um outro e diz: olha, encontramos o Messias. E levam ele até Jesus. E isto vai acontecendo e agora chega aqui em Filipe. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Ele também recebeu a mesma notícia. E ele sai dali e ele encontra um outro rapaz chamado Natanael. E diz: olha, aquele a qual estava escrito na lei, nós o achamos. Natanael ouve aquilo e Felipe diz: vamos até ele. Ele vem de Nazaré. Natanael faz aquela indagação: mas de Nazaré pode sair alguma coisa? Você disse que é o filho de José. Mas Felipe diz: vem e vê. Natanael se levanta e vai. E quando ele chega perto de Jesus, que ele se aproxima de Jesus, Jesus diz assim: eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. É alguém que pratica verdadeiramente, a religião judaica, alguém que pratica verdadeiramente os ensinamentos que foram deixados, alguém que guarda as palavras e observa as palavras da lei. Lembrando que a Torá são os 5 primeiros livros, da nossa Bíblia Sagrada. Ele pratica, ele conhece, ele tem conhecimento de quem é Jesus. Ele tem de conhecimento de quem é o Messias a qual eles estavam esperando. Ele tem conhecimento de como haveria de vir. Mas ele está olhando ali para Jesus, um homem que diz isso para ele. E ele pergunta para Jesus:
da onde você me conhece? Muitas vezes o nosso testemunho ele nos antecede, muitas vezes o nosso testemunho ele chega primeiro do que nós. Agora com a tecnologia, com as transmissões, talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo, essa mensagem, me encontre em algum lugar e diz: eu te conheço, porque viu em algum lugar, mas talvez eu não conheça. Eu vou perguntar: da onde você me conhece? Muitas vezes alguém chegava e falava assim: ah, você é filho do pastor Paulo, você é filho do professor Paulo. Pelas características, ou alguém já me viu quando era menor, ou pela minha maneira, pela minha forma, mas provavelmente as características muito semelhantes. E a gente pergunta: da onde você me conhece? Natanael perguntou para Jesus: da onde você me conhece? E Jesus disse assim para ele: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Essa expressão nós podemos talvez trazer aí pela tradição judaica, que os historiadores dizem que os judeus tinham o hábito de ler a Torá debaixo de um pé de figueira. Mas nós também temos outras fontes históricas, e nós estamos falando aqui de história bíblica, a qual tem um historiador muito famoso, um historiador muito respeitado, que é Flávio Josefo, e outros estudos, outros historiadores que também apresentam a seguinte versão da tradição judaica, que provavelmente Natanael, ele nasceu no mesmo período de Jesus. Lembrando que quando Jesus nasceu, que ele recebe a visita daqueles 3 homens que levam presentes, 3 reis que levam presentes ao Senhor, nós vemos que o imperador da época, ele fala: olha, descobrem aonde ele está, porque eu também quero adorar, mas na verdade nós sabemos que não era essa a intenção. Então aqueles reis seguem um caminho, Deus muda ali o percurso deles, para que eles sigam a estrela e encontrem Jesus, o recém-nascido. E nós vemos que após isso, vem um decreto para matar todas as crianças, todos os meninos. Então, segundo essa história, segundo essa tradição, assim como Moisés, que foi guardado pela sua mãe dentro de uma arca de junco próximo à margem, aos caniçais do rio, a mãe de Natanael guardou ele escondido debaixo da figueira. Diz o historiador que debaixo das raízes da figueira. Veja que Jesus diz aqui: antes de Felipe te chamar, vírgula, eu te vi, vírgula, quando estava debaixo da figueira. Se a mãe dele guardou ele ali, esse segredo, por anos, ninguém sabia. Assim como a mãe de Moisés guardou o segredo, e quando ele cresceu, ele soube da sua história. Esse historiador diz que praticamente da mesma maneira a mãe de Natanael o guardou ali, o escondeu ali. Então quando Jesus fala para ele: eu te vi debaixo da figueira, Jesus está trazendo uma revelação a ele. Está revelando algo que ele guarda no seu interior, está revelando, digamos que um segredo que só ele, quem sabe a sua mãe tem, ou ele, a sua mãe e seu pai. Algo que ele não compartilhou com ninguém. E Jesus diz: eu te vi. E então ele responde: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus pergunta, diz a ele: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, agora você crê? Veja que há uma revelação, veja que há algo que o Senhor Jesus está trazendo, que ele está entendendo a mensagem. Felipe talvez está do lado, e nós sabemos que Jesus sempre falava por parábolas. As histórias nos mostram parábolas
os evangelhos nos mostram parábolas. Natanael estava entendendo. Talvez Felipe não compreendeu, mas Natanael sabia que o Senhor estava revelando algo que era único, exclusivo, seu. Jesus ainda diz: pois maiores coisas do que estas verás. Se ele ficou surpreso com esta revelação que Jesus trouxe, que ele estava debaixo da figueira, Jesus está dizendo que revelação maior do que essa ele veria. E acrescentou ainda Jesus: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Diz para Natanael que isso que ele acabou de ouvir, que o Senhor já tinha visto ele debaixo da figueira, isso é pouco. Isso é pequeno, pois ele viria coisas maiores. Ele viria os anjos de Deus, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Talvez você que está assistindo agora seja a primeira vez que tenha conectado neste canal do YouTube da Igreja O Brasil para Cristo, da cidade de Toledo, no Paraná. Eu não consigo te enxergar aí, eu não sei quem está me assistindo, eu não sei quem está ouvindo essa mensagem, eu não sei quem está compartilhando esta mensagem, mas antes de nós iniciarmos esta mensagem, o Senhor Jesus, ele já te viu. O Senhor Jesus, ele já te conhecia. O Senhor Jesus já sabia daquilo que você tem em segredo. Ele já sabia dos pensamentos, dos desejos, do íntimo do seu coração. Antes da sua mente processar, ele já sabe. Nós vemos que esta revelação, quando aconteceu com os dois irmãos, e também aconteceu com Felipe, e agora acontece com Natanael, é impossível. Por isso que nós iniciamos com o texto de Atos, que é impossível deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Estamos vivendo esses dias de dificuldade, estamos vivendo o dia mau. Domingo passado ministrei sobre o dia mau, ele vai chegar e nós temos que estar preparados para esse dia, para que nós possamos passar por ele e permanecer inabalável. Nós estamos vivendo esses dias a qual um vírus ele está com todo o ibope, a qual um vírus ele está sendo primazia em todas as mídias e está sendo primazia nas conversas individuais. Só se fala desse vírus, só se fala da pandemia, só se fala da situação, só se fala da dificuldade, só se fala do pânico, só se fala do medo. Mas nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. A palavra de Deus nos diz que houve tempos de perseguição à igreja de Cristo, aos seguidores do caminho. E quanto mais perseguidos, mais açoitados, mais presos, mais a igreja se fortalecia e crescia. Nós estamos em um tempo que esta conexão, esse tipo de mensagem está virando tradicional, porque estamos impossibilitados de estar reunidos, aglomerados como igreja de Cristo, corpo reunido no templo. E as permissões que estão havendo, o número de porcentagem de cada cidade ou pelo estado, e os horários que estão mobilizando e flexibilizando para isso, nós estamos vendo muitas pessoas que não estão se direcionando ao templo, com medo desse vírus. Com medo de pegar o vírus lá. Mas elas estão se deslocando ao trabalho, estão pegando ônibus, lotação, circular, não sei, como que chama aí aonde você está ouvindo essa mensagem. Mas estão com medo. Mas estão se deslocando, estão indo aos mercados, como se parecesse que o vírus agora só se transmite dentro do templo, com todos os cuidados que os templos estão tendo, com higienização, com
o distanciamento, né? A falta do abraço, a falta do toque, a falta do estar mais próximo, a falta da comunhão, do partir do pão, do cachorro-quente. Só se fala nisso. Mas nós temos uma palavra, nós somos testemunhas daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos a respeito de Cristo. Cristo tem poder para curar, Cristo tem poder para salvar, Cristo tem poder para libertar. Só que há um vírus pior do que esse do Covid. Há um vírus que ninguém enxerga, um vírus que ninguém está usando máscara, um vírus que ninguém está filtrando com a máscara da palavra de Deus, que é o vírus do pecado. Este contaminou Eva, contaminou Adão, contaminou todo mundo. E ele continua contaminando, ele continua prejudicando, ele continua matando, ele continua levando pessoas para o mau caminho, como a Sara leu aqui na abertura. Mas esse aí já é de estimação. Esse aí ninguém combate. Esse aí ninguém se previne. Ninguém passa o álcool. Ninguém coloca a máscara da palavra de Deus nesse daí. Este entra nos lares pela televisão, que nesse horário muitas pessoas não estão assistindo um culto online. Pelo número de visualizações, pelo número de membros de cada igreja, o número de visualizações online, o número de visualizações depois. É possível, a ferramenta nos dá tudo isso daí, é possível saber quem estava conectado, quantos estavam, e nós vemos que são poucos. Mas no templo as pessoas estão com medo de ir, porque elas não conhecem Jesus. Natanael, ele sabia a respeito do Messias, sabia que ele viria, sabia como as coisas haveriam de acontecer, ele sabia, vamos dizer, que tudo a respeito do Messias. Mas ele não conhecia Jesus. Nós podemos fazer aqui um paralelo com o capítulo seguinte, o capítulo 4, de João também, quando Jesus encontra a mulher samaritana, os discípulos vão até a cidade comprar alguma coisa. Jesus chega para aquela mulher e pede um copo d'água. E ela diz, mas como sendo tu judeus, me pede um copo d'água? Sendo que os samaritanos e os judeus tinham uma rixa ali, você conhece a história, se não conhece, leia o capítulo 4. Mas Jesus diz, olha, se você soubesse quem está pedindo água, ele te daria uma água, e você beberia e não teria mais sede. Então ele traz uma revelação sobre a vida da mulher de que todos os dias ela precisa ir ali tirar água. É algo que ela tem dentro de si. Então ela começa a abrir a oportunidade de um diálogo com o Senhor. E ele vai conversando com ela. E ela tem desejo por essa água. Ele diz, eu vou te dar dessa água. Mas antes eu te peço uma coisa. Vai buscar o teu marido e vem aqui. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus traz outra revelação que ela guarda como segredo. Falou a verdade, disseste bem. Porque você já teve 5, e esse que você está também não é teu. E olha o que ela responde para Jesus. Vejo que tu és profeta. Versículo 19. Quando Natanael teve a revelação, ele já respondeu, tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Quando ela tem essa revelação de que os maridos não são dela, ela olha para ele e fala, eu vejo que tu é um profeta. Porque ela conhecia profeta. Ela diz, olha, os nossos profetas dizem que nós devemos orar e adorar neste monte. Mas os profetas de vocês dizem que tem que ser naquele monte. Ela conhece o Messias, a história do Messias. Ela tem conhecimento dessa história do Messias.
Ela sabe que ele há de vir, porque Jesus continua dizendo, falando, olha mulher, vem a hora. E ela diz, eu sei, nós sabemos que o Cristo há de vir e nos anunciará todas as coisas. Nós sabemos, ela tinha conhecimento, mas ela não conhecia Jesus Cristo. Ela diz, eu sei que o Messias vem, e ele vai dizer tudo isso. Então no 26 Jesus diz, eu sou e falo contigo. Queridos, tem pessoas que têm conhecimento sobre Jesus, mas não conhecem ele. Eu faço uma pergunta ou algumas perguntas. Você conhece Jesus? Você teve um encontro com ele? Tem experiência com ele? Ele já tocou em você? Você já pôde senti-lo? Você anda com ele? Para que nós possamos conhecer uma pessoa, nós precisamos ter tocado, ter sentido, ter experiência com ela, caminhar com ela. Existem diversos pastores da denominação, de outras denominações que são conhecidos, que nós conhecemos de vista, conhecemos por referência, conhecemos por algo que eles fizeram, algum trabalho, mas nós não conhecemos ele porque não andamos com ele, não temos experiência com ele, não tocamos nele e não partilhamos das coisas comuns do dia a dia. Um exemplo disso é quando um fã vai a um show do seu ídolo. Hoje com a internet é muito fácil obter, ali sobre a biografia, saber tudo sobre a pessoa. Nós vemos que alguns fãs, eles sabem tudo da vida do seu cantor preferido, do seu ídolo. E quando ele vai ao show e tem a oportunidade de ir ao camarim ou subir no palco, enfim, e algumas perguntas são feitas sobre o ídolo, ele sabe o que o ídolo gosta de comer, ele sabe aonde o ídolo frequenta, o tipo de vestimenta, o tipo do carro, o tipo de som que ouve, sabe tudo. Mas ele não conhece a pessoa no dia a dia, ele não teve nunca o contato com essa pessoa, ele não anda com essa pessoa, não tem uma experiência diária com ela. Assim estava Natanael, assim estava a mulher samaritana. Quem realmente tem um encontro real com Jesus, que conhece Jesus, está firme nele. Quem realmente conhece Jesus, anda com ele. Quem realmente conhece Jesus, tem experiência com ele. Tem experiência de cura, tem experiência de provisão, tem experiência de paz, de descanso, tem experiência de livramentos e segurança. Porque quando os apóstolos começaram a andar com Jesus, tudo isso aconteceu. Quando Paulo começou a andar com Jesus, tudo isso aconteceu. E ele diz, olha, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco. Paulo dizendo isso. Eu sei viver livre, eu sei viver preso, eu sei viver com apenas uma roupa, eu sei viver com várias guarda-roupa cheio de roupa. Eu sei viver em uma cidade grande, eu sei viver em uma cidade pequena. Eu sei viver entre os judeus, eu sei viver entre os gentios. Eu sei viver entre os prisioneiros. Mas uma coisa eu sei, que nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada poderá me separar do amor de Deus. Porque ele teve um encontro real com Jesus. Naquele dia que Jesus se apresenta a ele e revela a ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Jesus revela algo ali a ele, se revela a ele. E há uma transformação. Natanael recebeu essa revelação do Senhor, eu te vi quando estava debaixo da figueira, e houve uma transformação. Jesus perguntou, por quê?
você crê? E nós deixamos essa pergunta. Por que você crê em Jesus? Porque te vi debaixo da figueira? É a pergunta que Jesus faz a Natanael. Porque revelei um segredo que ninguém sabia? Por que a mulher samaritana creu no Senhor? Quando o Senhor se revela a ela, diz: eu sou o que falo contigo, os discípulos chegam. E ela sai, e ela vai à cidade, e ela anuncia: encontrei um homem que me revelou todas as minhas coisas, ou todos os meus segredos. Venham ver. E ele provavelmente é o Messias. E todos vieram para ouvir. Todos vieram para ver. E o texto diz que vieram por causa do testemunho da mulher samaritana. Mas agora o Senhor começou a falar com eles, começou a se revelar a eles, começou a ter um tempo com eles e ali ficou com eles. E agora todos vão embora, crendo porque viram e ouviram as palavras de Jesus e não mais pelo testemunho da mulher. Eu e você temos um testemunho. Eu e você, nós temos um Jesus que nós conhecemos e Ele está aqui agora e Ele está aí com você agora. Mas tem que haver uma transformação. Quem realmente encontra Cristo, olha o que aconteceu com Natanael depois de ter um encontro com Cristo. Todos que tiveram encontro com Cristo, nós vemos que Pedro e João falaram ousadamente. Felipe, Natanael, Tiago, João, todos esses depois de Jesus, até os dias de hoje. Homens que desbravaram a América, homens que desbravaram o país, homens que desbravaram o nosso estado, desbravaram esta cidade a qual eu estou, anunciando a mensagem do Evangelho de um Jesus que tem todo o poder. De um Jesus que não é um vírus que para ele, não é uma perseguição, não é nem o próprio Satanás que para ele, ninguém para o Senhor porque ele tem todo o poder. E é esse Senhor que nós temos conosco, se nós verdadeiramente o conhecemos. Nós não conseguimos ficar calados. É interessante que quando alguém entrega a sua vida ao Senhor, alguém se converte e vai para a escola, vai para a roda dos amigos, e ele só fala de igreja, ele só fala de Jesus, ele só fala do grupo que ele está pertencendo, se é de jovens, se é de homens, se é de mulheres, fala do pastor, fala da igreja, fala como que é, fala das coisas que acontecem no final de semana, dos encontros. E as pessoas não conseguem compreender, e eu lembro muito bem que no nosso tempo, lá atrás, de juventude, as pessoas, quando encontravam alguém que converteu-se, o Senhor disse sim. Eles falavam essa expressão: olha, fulano agora virou crente. Foi na igreja, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele. Agora ele só fala de igreja, só fala de Jesus, só fala das coisas que acontecem com ele, porque houve uma transformação, ele começou a andar com Jesus, e se está andando com Jesus todo dia, tem novidade de vida, todo dia tem uma mensagem nova, todo dia tem um motivo de alegria, todo dia tem um motivo para se levantar, todo dia tem um motivo para compartilhar aquilo que Jesus está fazendo na minha e na sua vida. Nós estamos em pandemia, mas todos os dias há motivo de levantar e sair e dizer um bom dia e dizer: olha, Jesus, Ele é a salvação. Tem um vírus pior do que o Covid, que o Covid mata só o corpo físico, mas o vírus do pecado mata o físico e também o espiritual e pode levar para o inferno. Mas há um Jesus. E quem tem transformação com Ele, quem passa a seguir e andar com Ele, como Paulo. Mas voltando no Natanael, após ter esse encontro com Ele, ouviu os ensinamentos. Quem tem encontro com Jesus, passa a ouvir os ensinamentos. A Sara leu aqui o Salmo 1, e nos seus ensinamentos medita de dia e de noite. Nós usamos muito o jargão leia a Bíblia. Isso aí foi inventado por nós, isso foi inventado
né, pela equipe de marketing para vender Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Mas a Bíblia nos ensina a meditar na palavra de Deus. Não é só para ler, porque ler a gente lê qualquer coisa. A gente lê um livro e às vezes nem lembra. Agora, meditar, a gente lê e se encaixa naquele texto e encaixa aquela situação em nossa vida. Então nós aplicamos aqueles princípios e começamos a ter uma transformação, começamos a ter um resultado da palavra que foi enviada para nós. Nós precisamos ouvir os ensinamentos. As pessoas não querem ouvir os ensinamentos, as pessoas não querem escola bíblica, as pessoas não querem participar de escola de crescimento, as pessoas não querem ouvir os ensinamentos do Senhor. Todos eles ouviram os ensinamentos. É o ensinamento que nos fortalece, é o ensinamento que nos prepara para o dia ruim, onde eu testifico e testemunho daquilo que aconteceu. Meu irmão está internado já desde o dia 3, dia 5. Compartilhei isso no domingo passado. Mas a nossa esperança está nesse Jesus, a nossa confiança está nesse Jesus. Nós estamos nesse Cristo que nos deu motivo de vida. Se aprover a Ele levá-lo, Ele vai para o lugar a qual lhe foi prometido. Nós precisamos ter essa convicção em Cristo, não nos abalar. Mas se nós não temos esses ensinamentos do Senhor, se nós não meditamos na palavra de dia e de noite, nós não dormimos. Na verdade, teve até noites que nós não dormimos. Minha mãe, minha esposa, eu não dormimos. Minha cunhada, meus sobrinhos estão noites sem dormir, clamando, orando, confiando. É natural porque nós somos humanos e temos sentimentos, amamos as pessoas, mas a nossa segurança e a nossa esperança está em Jesus Cristo, aquele que anda conosco, que a gente conhece, que tem o poder de dar a vida. E se porventura for, ele tem o poder de ressuscitar, assim como fez com Lázaro. Mas isso depende dele. Mas os ensinamentos é que nos fortalecem. Quem tem um encontro com o Senhor ouve os ensinamentos. Natanael ouviu os ensinamentos. Natanael participou de missões. Participar de missões não quer dizer ir ao Departamento Oficial de Missões. No caso da nossa obra, o Brasil para Cristo, a Missão Desafio, o Departamento Oficial de Missões. Não quer dizer que necessariamente eu preciso fazer uma viagem com os missionários, eu preciso ir para um país, Burkina Faso, Togo, Uruguai, Bolívia, ou os estados aqui internos do Brasil. Fazer missões é diária, dia a dia, evangelizar dia a dia, transferir aquilo que nós conhecemos de Cristo, porque nós vimos e nós ouvimos e somos testemunhas daquilo que Ele fez primeiro na minha vida. Natanael recebeu o poder e autoridade. Eis que vos dou poder e autoridade para. O Senhor entregou aos 12. E o Senhor entrega a mim e a você também. Ele nos deu o poder e autoridade em seu nome. Natanael viu Cristo ressuscitado e a ascensão ao céu. Eu e você não estávamos lá para ver isso. Mas a palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e dentro de você, testifica que somos filhos de Deus. E testifica que este ato aconteceu. E pela transformação que acontece diária na nossa vida, nós somos testemunhas daquilo que Ele tem feito. E nós podemos testificar que Ele ressuscitou. E que Ele me ressuscitou de uma vida que eu não tinha. De uma vida que eu tinha errado, para viver uma novidade de vida que eu não tinha. Eu passo a viver em novidade de vida. Natanael pregou o evangelho em diversas cidades. A mulher samaritana pregou o evangelho. Pregou a transformação. Ela disse, olha, encontrei um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito errado. Disse do marido que eu tenho que não é meu. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Ele disse que se eu o aceitasse, sairia dentro de mim um rio que fluiria água boa. E essa água que ele me prometeu, que iria jorrar de dentro de mim para fora, eu estou trazendo isso para vocês. Esta água, aquele povo daquela cidade recebeu e foram junto com ela, porque ela tinha
um pouco d'água, aquilo que jorrava, que estava, mas aonde está a fonte? Aonde está a fonte? Ela disse, vem e vê aonde está a fonte. Felipe disse a Natanael, vem e vê. Pedro disse a Felipe, vem e vê. Jesus disse aos dois, vem e vê. E essa noite eu te convido, vem e vê. Quem é o Jesus a qual nós anunciamos? Vem e vê quem é o Cristo a qual nós pregamos. Vem e vê quem é o Cristo a qual nós confiamos. Vem e vê o Cristo que está presente comigo aqui. Ele tem o poder para salvar. Ele tem o poder para curar. Se Ele quiser curar desta enfermidade, deste momento, desta pandemia, Ele tem o poder para curar. Mas Ele veio para curar e salvar do outro vírus, do vírus do pecado, do vírus que nos afastou de Deus, do vírus que contaminou toda a humanidade. Porque quando Ele estava entre os homens, não entre nós aqui que nós não vivemos o mesmo período que Ele, mas entre os homens lá, na época dele, Ele estava na sinagoga e Ele disse, moço, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus, aqueles que eram os que deveriam transmitir essas palavras, começam a questionar, mas quem é Ele para perdoar pecados? E Ele diz, olha, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar. Então eu falo, rapaz, estica a mão, seja curado e vai embora. Ele tem poder para curar a enfermidade física. Mas a missão dele veio para curar, para salvar. Para te levar nele, para morar com ele e com Deus. Só tem um caminho que leva a Deus. É Jesus Cristo. Só tem um acesso a Deus. É por Jesus Cristo. Ele veio para salvar todo aquele que estava perdido. Nessa noite ele traz salvação. Ele vai à casa de um homem e diz, hoje houve salvação nessa casa. Você que está ouvindo essa mensagem e está recebendo Ele, está recebendo Jesus Cristo aí, hoje há salvação. Hoje há cura, hoje há milagre, hoje há transformação, há revelação de Jesus Cristo na sua vida, os seus segredos, Ele sabe tudo. E você tem que ter uma transformação e passar a andar todos os dias com Ele. Quando nós conhecemos uma pessoa para chamar de amigo, nós caminhamos com ela, almoçamos com ela, jantamos com ela, participamos de encontro com ela, de convenção com ela, de seminário com ela, de fórum com ela, viajamos no mesmo veículo, tomamos um chimarrão, tomamos um tererê, comemos um churrasco, comemos um cachorro quente, tomamos um refrigerante, passamos a ter uma vida cotidiana em comum. Passamos algumas experiências, passamos algumas dificuldades, passamos algum momento de fome, compartilhamos o mantimento, passamos alguns momentos difíceis, recebemos a ajuda dessa pessoa. Então nós passamos a desenvolver um relacionamento de amizade, de conhecido para amigo. Assim nós precisamos andar com Jesus Cristo. Daquele que nós conhecemos por ouvir falar, mas agora de quem é nosso amigo. De quem é nosso Senhor, não o Messias que viria, mas aquele que veio e está conosco todos os dias, pois são as palavras dele, e eu estarei convosco todos os dias. Por que você crê em Jesus? Nós vamos orar ao Senhor, vamos encerrar esta ministração. Que nós possamos refletir sobre essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Quais são os motivos que nos levam? E se realmente nós cremos nele, nós precisamos agir por fé. Nós precisamos dar um passo à frente.
Ontem estava lendo um livro, não lembro agora o autor, mas ele dizia que a fé é eu dar um passo à frente, sem ter piso, crendo que o Senhor vai colocar o piso. Mas eu preciso dar um passo. Fé sem ação é fé mais ação. E quando eu li esse livro, essa frase que estava nesse livro, me veio à memória a passagem de Pedro, quando ele está dentro do barco e Jesus fala, vem. Ele olha para aquele mar e ele usa a fé. Ali havia água. A água não é firme. Não havia piso, mas sim água. E ele sai do barco e o Senhor coloca piso e ele vai andando por sobre as águas. Nós precisamos agir por fé. Nós precisamos exercer a fé. A igreja una do Senhor está reunida. A igreja ela é essencial, a igreja ela não parou. A igreja continua levando cesta básica aos necessitados, a igreja continua orando, intercedendo pelos necessitados, nos hospitais, não pode entrar num quarto, num leito devido ao momento, mas nas ruas, nas calçadas, a igreja do Senhor está em diversas cidades fazendo essas ações. A igreja ela é essencial porque ela ora. A igreja ela é essencial porque ela promove a paz. A igreja ela é essencial porque ela traz o refrigério de Cristo. A igreja ela é essencial porque ela ensina os princípios cristãos. A igreja ela é essencial porque ela é um agente de transformação, porque tem autoridade e poder, transforma vidas, tira o drogado, tira o dependente químico, o alcoólico, os casais que estão para se separar, a dificuldade da família. A igreja é essencial porque além de ela ter autoridade espiritual, além de ter fé, ela age com ações. Ela continua ativa e crescendo, e contra esta igreja ninguém pode deter, porque o dono dela, o autor dela, o Senhor dela, o esposo dela é Cristo Jesus. Mas eu e você que falamos que somos igreja, nós não descemos ao templo, porque estamos com medo. Nós não nos reunimos em 4 ou 5 em uma esquina para orar, porque estamos com medo. Esta não é a igreja do Senhor. Esses não são aqueles que foram verdadeiramente alcançados e transformados por Cristo. Porque quem foi alcançado por Ele, viu e ouviu, e nós não podemos nos calar. Nós testemunhamos, nós testificamos, nós falamos. Porque nós vivemos isso. Nós temos história. Eu tenho a minha história, você tem a sua história. A minha história tem que ser respeitada. Talvez você não conheça a minha história completa, mas eu tenho uma história. Natanael teve uma história. Mulher samaritana teve uma história. Paulo teve uma história. João teve uma história. Cada um tem experiência diferente com esse Senhor. Cada um anda de maneira diferente com Ele. Por quê? Porque cada um é que decide o quanto vai andar com Ele. Cada um que decide o quanto quer estar com Ele. Se eu decidir ser seu amigo, se eu decidir que quero a sua amizade, nós vamos começar a ter mais encontros, nós vamos começar a ligar um para o outro, nós vamos começar a marcar um churrasco, marcar um chimarrão, marcar um tererê, e quanto mais nós tivermos encontros, mais dias nós nos aproximarmos, mais amigos nós vamos se tornando, ao ponto de eu conhecer os seus gostos, saber o tipo de comida que você gosta, saber o que te agrada, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, e se tornarmos verdadeiros amigos. Mas isso tem que partir de eu querer estar contigo e você estar comigo. Jesus quer estar comigo e com você.
Porque a palavra nos garante que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu e você precisamos decidir estar com Ele. Ele decidiu estar comigo e com você, mas nós precisamos decidir. Ele chamou 12, vem. Um o traiu e se suicidou. O outro negou. Se arrependeu e voltou depois e poderosamente foi usado pelo Espírito Santo de Deus mais à frente. Mas eu e você temos que querer. Te convido a orar. Senhor, graças te damos por essa palavra, por esse momento, por essa revelação. E assim como o Senhor revelou a Natanael, a mulher samaritana, e aos 12 e tantos outros, Senhor, aquilo que estava em segredo em suas vidas, aquilo que era guardado, Senhor, na sua história. O Senhor trouxe essa revelação, então trouxe uma transformação, trouxe ali um motivo para crer em Ti. Nessa noite nós oramos pedindo que a sua revelação, o Senhor se revelando a nós, seja o motivo para nós crermos em Ti. Que o Senhor se revelando a nós seja o motivo para que nós possamos ver e enxergar o Senhor, tocar no Senhor, sentir o Senhor, falar com o Senhor, ouvir o Senhor, caminhar com o Senhor todos os dias, porque o Senhor é a revelação. Que nós possamos ter essa transformação e que nós possamos falar daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos. Porque não tem como nós ficarmos quietos, Senhor, quando o Senhor entra fazendo uma transformação na nossa vida, uma transformação como a sua palavra nos diz, que o Senhor em uma ocasião, em um casamento, transformou água em vinho. É algo que é totalmente oposto, totalmente diferente, é algo que todo mundo que olha é visível enxergar que um copo de água agora passou a ser um copo de vinho, são produtos diferentes, são líquidos diferentes. Que nós possamos, Senhor, não a nossa carcaça ser diferente, mas sim as nossas atitudes são diferentes, sim a nossa maneira de ser diária é diferente, porque há uma transformação. Que nós possamos, Senhor, Te conhecer verdadeiramente, não só saber sobre você ou sobre a sua história, mas Te conhecer por andar contigo, de Te ouvir, de Te sentir, de Te tocar e de ser principalmente tocado por Ti. Nós deixamos, Senhor, essa palavra e não há vírus, Senhor, poderoso, porque a palavra diz que o Senhor tem todo o poder. Que nós possamos, Senhor, continuar nos reunindo, continuar nos encontrando. Houve o tempo bíblico de perseguição e alguns países já vivem essa realidade novamente, que as pessoas elas se encontram escondidas porque elas não têm mais a liberdade de se reunirem para adorar a Ti. Nós ainda temos essa liberdade de nos reunir mesmo diante dos decretos, dos horários que parecem ser inviáveis, mas se nós quisermos, Senhor, conseguimos, quem trabalha, sair do trabalho, às 18h30 passar no templo, cultuar até às 19h30, ainda sobra 30 minutos antes do toque de recolher, que é o decreto a qual está estabelecido. Ainda não temos decreto, Senhor, como no tempo de Daniel e dos 3 moços, que aquele decreto, quem não obedecesse, eles eram jogados numa fornalha ardente. Nós ainda não estamos vivendo essa época. Nós ainda estamos dentro de um decreto onde há um pedido de colaboração e compreensão em menos propagação do vírus, mas deixar de propagar o vírus não quer dizer que nós devemos deixar de propagar o Senhor. Que nós possamos também, através da tecnologia, através desse canal, através dessa mensagem, que a pessoa que está assistindo nesse momento sozinha no seu celular ou na tela do seu aparelho televisor na sala, reunida com a sua família, que o Senhor se revele a ela e que o Senhor seja o Senhor dessa casa, que o Senhor seja a provisão, que o Senhor seja o esteio, que o Senhor seja a segurança, que o Senhor seja a rocha a qual eles estão firmados, que independente do que aconteça agora ou que aconteça amanhã, o Senhor é na vida deles e eles devem estar em Ti. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que
continuou conectado, acompanhou esta mensagem, você que irá compartilhar com alguém que você acredita que esta mensagem possa ajudar. A mensagem ela não é minha, a mensagem é do Senhor. É a mensagem a qual nós testificamos daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos e da experiência que nós temos com esse Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.